bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está também do outro lado, que nós possamos nesse momento, a partir de exercitar a nossa audição, poder ouvir aquilo que Deus tem para nós. Nós iremos meditar no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Então, você que tem a tua Bíblia, já pode deixar aberto, independente de eu citar alguns outros versículos, pode deixar que nós iremos trabalhar especificamente nesse capítulo. No versículo 17b diz: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A aparência, muitas vezes, não é aquilo que de fato está acontecendo com a pessoa. Eu costumo falar que o pior cego é aquele que não quer ver. Ele vive enganado e prefere viver enganado. Nós, constantemente, nos deparamos, seja na nossa vida ou com pessoas ao nosso redor, amigos, pessoas que às vezes nós não conhecemos na mídia. Nós vemos pessoas, às vezes nós também andamos assim, bem vestidos, com um bom carro e muitas vezes com aquele sorriso que todo mundo gosta de ver. Muito implicam comigo na hora de tirar foto, né? Você sorri, mas eu simplesmente não consigo. Porque quando eu tiro foto, eu só bate a foto aí. Para eu sorrir, tem que ser algo espontâneo. Mas às vezes a pessoa até acha que você está colocando, está com raiva, né? Mas é comum nós vermos isso, o sorriso, mas nós não sabemos, ou às vezes nós sabemos, que aquela pessoa está toda quebrada por dentro. Pode estar com posses, com bens materiais, pode ter uma boa aparência, mas por dentro todo quebrado. Muitas vezes nós podemos estar morando numa casa muito linda, cheia de todos os bens que nós precisamos e que nós não precisamos, bens caros, mas por dentro ela está como se estivesse vazia, cheia de briga. Quem nunca viu isso? Talvez você já tenha entrado ou tenha sido uma igreja cheia de luzes que agora, quanto para determinadas coisas, cheia de iluminação teatral. São muitas as igrejas e não estou necessariamente falando que isso é sinônimo de não ter nada bom, mas eu estou dizendo que nós, por olharmos a aparência, nós já vemos, tem frutos e tem prosperidade naquele local, por causa da beleza que aquela igreja tem, da estrutura, da aparelhagem de som, do custo, os eventos, todo o movimento que acontece. E mesmo assim, nós podemos perceber também quantas vezes Deus não está ali. Às vezes, quando você começa a ouvir a palavra, você percebe, o que é isso? Tem algo estranho. Nós vivemos num mundo onde a aparência vale mais do que a essência. A aparência vale mais do que de fato nós somos. Aonde um Instagram
bem editado, vale mais do que um coração arrependido. E olha que eu incentivo para que nós possamos aproveitar as redes sociais para podermos divulgar aquilo que nós estamos fazendo, quem nós somos. Então, nós temos que divulgar quem nós somos e não o que nós parecemos. Nós nunca podemos esquecer isso. Onde o que é importante não é a aparência, mas nós de fato sermos transformados. Mas o que acontece? Eu me sentir bem, muitas vezes é melhor do que eu ser transformado. Eu vou querer voltar. Nossa, ali é muito legal. Aquele pregador, ele me chamou de lindão. Ele falou que eu sou lindo, que Deus vai me dar tudo o que eu quiser. E Ele não vai deixar eu ver algo que eu não possa pegar. E por aí vai. A aparência engana. E em nome da inclusão, nós podemos reparar que favela mudou o nome. Não mudou? Comunidade. Censura é regulamentação. E até evangelho virou sinônimo de show. Quando aí fala, mas por que não pode falar favela? Fala comunidade. O que importa mudar o nome se não trouxe estrutura e recursos para mudar a vida daqueles que estão sofrendo ali? Então, eu faço uma ação social, eu mudo o nome, invisto milhões para poder fazer um estudo lá fora, para chegar a uma conclusão. Não chamem favela de favela, chamem de comunidade por causa da inclusão e porque nós nos importamos com a favela. E o Evangelho também é fácil embarcar nessa onda do parecer. Mas a verdade é que muita gente tem se alimentado de pura ilusão. Vai sumir. Tanto o mundo quanto a igreja começam a embarcar nisso. Assim como os pobres nas ruas se acostumam a sobreviver com migalhas, muitos hoje se contentam com um cristianismo que não tem cruz. Você veio à igreja semana passada? Qual foi a cruz que você carregou durante essa semana? Um evangelho que não tem transformação. Eu visito 1 dia, 2 dias, 3 dias, nós nos acostumamos. Sem renúncia. Muitas vezes de experiências esporádicas, que são também retratados em retiros, em cultos emocionantes, em objetos que eu posso pegar, tocar, sal ungido, aquilo. Mas a vida continua vazia. Continua vazia e sem vida. Jesus, ele descreve a igreja de Laodiceia como rica aos próprios olhos, mas pobre, cega e nua aos olhos dele. Essa é a realidade de muitos hoje. Falamos em bênçãos, mas nós não vivemos a plenitude em Cristo. Você sabia que você pode viver a plenitude em Cristo? Tem uma fé decorativa, mas não tem um coração rendido. Vamos ler alguns versículos para nós podermos continuar. A partir do versículo 14 de Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus. Fala conosco, Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que sejamos, ó Deus, com os nossos ouvidos atentos a Ti, para podermos, Senhor, colocar em prática tudo que o Senhor requer de nós. Nos ajude, Senhor, nesse momento, que a Tua palavra, somente a Tua palavra, seja pregada. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Amém. Esta igreja de Laodiceia, ela já foi citada na carta aos Colossenses, lá no capítulo 14, tem uma carta que foi enviada para ela, então a gente não a tem, para nós aqui está perdida. Mas eu gostaria de, antes de nós entrarmos na exposição do texto, pontuar algumas informações relevantes, porque nem todos conhecem. Nós estamos, nesse momento, falando de uma carta que é Apocalipse, que foi escrita pelo último dos apóstolos vivo. O último dos apóstolos vivos. Todos os outros já estavam mortos. João, já idoso, perseguido pelo mundo, esquecido, que eu quero dizer que ele estava esquecido em uma ilha-prisão. Ele estava numa prisão, mas Deus ainda tinha planos para ele. Imaginem a situação da perseguição da igreja naquele momento, porque os apóstolos não tiveram vida fácil. E eles não usufruíram de riquezas materiais nesse mundo, de luxo, de carro importado, de viagens de primeira classe, e morrendo a fio de espada, sendo assassinados por causa da fé. Essa era a vida dos apóstolos. E agora a gente tem João, já idoso, o último dos apóstolos, mas não estava esquecido por Deus. Perseguido, preso, mas não ficou calado. Às vezes nós nos calamos mesmo sem perseguição, porque nós temos medo da perseguição. E nós já paramos de falar. Nós já paramos de praticar, mas ele estava ali, disponível para o Senhor, depois de tudo que tinha acontecido. O imperador da época, Domiciano, o mandou para Patmos, tentando silenciar a fé de João. Mesmo depois de tudo, mas foi lá que João ouviu a voz de Jesus como uma trombeta que ainda ecoa nos dias atuais pela palavra de Deus. Cartas são enviadas para igrejas feridas. Igrejas que estavam passando por essas tribulações ou ameaças, ou de alguma forma no contexto junto com os outros irmãos que assim passavam. As igrejas da Ásia estavam sofrendo, sendo perseguidas, algumas esfriando, ou com risco de esfriar na fé. Mas Jesus, com olhos de fogo, ainda falava com elas. E o futuro sendo revelado dentro de uma cela.
na prisão. Enquanto o império parecia vencer, Jesus mostrou quem é o verdadeiro rei. Quem é que reina e que o fim ainda está por vir. Ainda nós teremos muitos acontecimentos. Jesus reina independente da situação que nós estamos passando. Jesus reina nas prisões dos santos. Nós somos santos, separados por Deus, pregando o Evangelho e vivendo a palavra do Senhor. Somos perseguidos, mas eles não podem nos aniquilar. E como nós vamos nos acovardar sem nem sofrer a perseguição? Como nós iremos parar? Jesus não só reina, mas Ele pode dar uma visão para cada um que está aqui, para poder não ter um evangelho morno, parado, que não produz. Não importa a nossa idade, Jesus consegue produzir em nós salvação. Consegue produzir em nós e através de nós salvação para o mundo, porque é para isso que nós estamos aqui. Ele pode levantar o ânimo, o nosso vigor, nos dar um motivo para nós vivermos, não ficar esperando a morte chegar. Viva até que a morte chegue. Não morra antes dela. Não morra antes da morte chegar. Viva com intensidade. Viva o seu chamado até Jesus voltar. Jesus não voltou. Viva. Viva com intensidade. E uma visão que muda a história. Em meio a esse exílio, João vê o céu aberto, Cristo glorificado, juízos vindouros e a vitória final de Cristo Jesus. 7 igrejas recebem uma carta. Agora que nós iremos falar é a igreja de Laodiceia, que estava situada numa cidade rica e autossuficiente. Tudo podia. Tudo podia. Laodiceia, pensa numa cidade rica nos dias atuais, é como se pudesse comparar. Porém, vocês já viram tragédias acontecer ao seu redor? Quem já viu? Tragédias? Tsunamis? Quem já viu acontecer no Japão? Nós temos terremotos? Não temos cidades sendo devastadas? E vocês percebam uma coisa. Todas as cidades precisam de ajuda das outras cidades e do governo federal. Laodiceia foi destruída por um terremoto. Ela usou recursos próprios. Vejam a grandeza dessa cidade. Ela foi devastada, rejeitou a ajuda de Roma para ser reconstruída. Os próprios moradores reconstruíram a cidade com toda a sua glória. Aconteceu mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. Uma das cidades mais prósperas da Ásia Menor, conhecida pelo seu banco, sistema econômico, mas ainda assim tem os seus problemas. Ela era famosa também pela indústria têxtil, especializada numa lã negra, brilhante, de alta qualidade. As suas roupas eram símbolos de status, referência médica e oftalmológica. Não, quase não saiu isso aí. Quase não saiu, né? Oftalmologia deles era avançado. Tinha uma escola de medicina renomada. Produziam colírio para os olhos. E era famoso. Mas ela tinha 2 problemas somente. Terremotos e ela não tinha água. Ela precisava de água externa, que de alguma maneira deixava vulnerável. Através de aquedutos, Hierápolis, mais ou menos 9 quilômetros, vinha água para eles.
de Colossos tinha aproximadamente 18 quilômetros, acredita-se que vinham carregadas, mas era, de uma certa forma, limitado. Não tinha uma remessa de água constante. Não era canalizado, vamos colocar assim. Não tinha tubulações. Obviamente não era assim. Tinha os arcos, furava as montanhas. Então, também usavam reservatórios próprios de água de chuva, mas era limitado. Eles eram conhecidos por uma pomada que eles tinham para tratamento dos ouvidos e um pó frígio usado para fabricar colírio. Laodiceia parecia ter tudo: riqueza, beleza e conhecimento. Mas nós vemos algumas advertências para aqueles que estavam ali. E eu queria mostrar, tem um vídeo, consegue mostrar esse vídeo? Sim ou não? Se não conseguir, tudo bem. Que é para poder ver a cidade de Herápolis, como que ela está hoje em dia, e mais ou menos algumas coisas parecidas. Se tiver, pode Herápolis é uma passar. cidade grego-romana, muito bonita, que fica aqui em Pamukkale. Ela fica no alto da montanha, uma montanha bem especial, como vocês vão ver. E ela era conhecida como a cidade da cura, uma cidade onde as pessoas iam para se curarem de doenças. Aqui em Herápolis, as águas termais brotam da terra há mais de 2.000 anos, na verdade muito mais do que isso. Mas há 2.300 anos elas são aproveitadas por gregos e romanos, que se banhavam aqui. Romana, muito bonita, que fica aqui em Pamukkale. Ela fica no alto da montanha, uma montanha bem especial, como vocês vão ver. E ela era conhecida como a cidade da cura, uma cidade onde as pessoas iam para se curarem de doenças. Aqui em Herápolis, as águas termais brotam da terra há mais de 2.000 anos, na verdade muito mais do que isso. Mas há 2.300 anos elas são aproveitadas por gregos e romanos, que se banhavam aqui em busca da cura de várias doenças. Hoje, ela é um local de lazer, as pessoas não vêm aqui para se curar, mas para relaxar, para se divertir. Então pagam aqui uma pequena taxa aqui nesse restaurante e podem aproveitar essa piscina de água quente. Interessante que todas essas colunas aqui dentro que enfeitam o lugar são verdadeiras, são ruínas arqueológicas. Então é um lugar temático, naturalmente. Bem legal passar algumas horinhas aqui. Esse é um dos lugares mais procurados de Herápolis e de Pamukkale, as piscinas naturais. Eu explico o que acontece. As águas termais descem aqui pela montanha carregadas de carbonato de cálcio e formam piscinas naturais, como essas aqui embaixo, e cobrem a montanha de branco. Daí vem o nome Pamukkale, Castelo de Algodão. A visão lá de baixo da vila para a montanha vai explicar bem porque esse lugar chama-se Castelo de Algodão. E os minerais presentes formam piscinas como essa aqui, ó. Elas formam piscininhas, desde piscinas rasinhas como essa, até piscinas que chegam a 1,5 metro de profundidade. E como a água é quente... Ok. De Laodiceia, basicamente era essa visão. Olhava como se ele estivesse lá embaixo e a cidade distante. E Herápolis, da onde eles tinham ali a sua água vindo. E ali eram águas quentes, que tinha essas piscinas naturais. Obviamente tem alguma mudança com o tempo, mas era dali que vinha a água para eles. E continuando aqui, vamos no versículo 14. Então nós podemos ver que mesmo com belezas, hoje é admirado, mesmo com belezas, por fora, nós podemos estar com algumas coisas impróprias. Porque essa água chegava lá, mas ela não era própria para beber, por exemplo. E ela não chegava na temperatura que ela saía. E não adianta só aquela beleza você olhar, contemplar, e ela não suprir aquilo que é a sua necessidade. Então, para Laodiceia, que estava situada nessa cidade rica,
com essa fragilidade, mas era muito rica, Deus começa a falar de uma forma, próprio Jesus falando, de uma forma que nós precisamos prestar atenção. No versículo 14, nós vemos que ele se apresenta. Jesus está se apresentando para eles. É o caráter de quem fala. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém. Jesus fala com uma igreja organizada, mas com um diagnóstico severo. Ele está falando com uma igreja. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, que é importante nós sermos lembrados de quem é Deus. Uma coisa tão simples. Uma igreja precisa ser lembrada de quem é Deus. Quem está falando? Eu preciso dizer quem eu sou. Jesus está falando para a igreja quem Ele é. Será que é difícil nós esquecermos quem é Deus? Você já se esqueceu quem é Deus? Como assim? Quando nós nos esquecemos quem é Deus? Todos nós, em alguma ocasião, nós fraquejamos no caráter do nosso conhecimento em relação a Deus. Talvez, hoje nós podemos estar assim. Talvez, em alguns momentos. Ou seja, o seu estado permanente. É possível nós estarmos carregando a nossa Bíblia, fazendo orações, cantando louvor, e o nosso estado ser de: quem é Deus? Quem é o Senhor? E Jesus começa a se apresentar. Ele se apresenta. E ele diz o Amém. Eu sou o Amém. Eu sou a última palavra. Da mesma forma, eu sou o Deus verdadeiro. Laodiceia, igreja, eu sou o Deus verdadeiro. A fidelidade naquilo que eu digo. Eu sou o Amém. Vocês podem confiar no que Jesus Cristo diz. E Ele está dizendo para a igreja: eu sou aquele em quem vocês podem confiar. Aquilo que eu digo, firmem-se, porque eu sou a última palavra. E fiel e verdadeiro nas minhas promessas. Quem nunca se esqueceu de uma promessa de Jesus Cristo? Quando eu me esqueço? Quando eu começo a vacilar. Quando eu começo a adiantar as coisas. Quando eu começo a pegar outro caminho. Quando eu começo a não ser igreja. Eu esqueço o que Ele prometeu para mim, que é maior do que qualquer coisa que eu possa conquistar. As conquistas da terra não vão te suprir como a palavra de Cristo, como o Amém. Porque Ele é a última palavra fiel e verdadeira. Tudo que o mundo fala não pode sobrepor aquilo que o nosso Salvador disse para nós. Nós fomos separados e estamos sendo chamados para sermos uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito de Deus, proclamando as maravilhas do Senhor. Você precisa sair daqui com um compromisso com Deus, dizendo: eu vou sair durante essa semana como... Eu ia falar metralhadora, mas não é isso, porque não... mas é saindo como alguém com valentia, com coragem, dizendo: eu vou proclamar o nome de Deus aonde eu andar. Eu sou de Deus, eu fui separado para Deus, eu vou viver para Deus. Por quê? Porque Ele é o Amém. Ele é a última palavra. Mas está acontecendo isso. O que importa o que está acontecendo se Ele é o Amém? Eu não posso sair, eu não posso desviar, eu não posso mudar. Porque a palavra dEle é melhor do que tudo que eu possa ouvir aí fora. E aí, Ele sempre diz para a sua igreja: eu sou o Amém. Eu sou fiel. Persevere. Continue, porque eu sou fiel. O que eu digo vai acontecer. Ele é o Amém. Quem pode mudar algo que Jesus Cristo prometeu para você? Somente você abre mão daquilo que Ele te prometeu. Ninguém pode tomar
de você. Ninguém pode roubar esse tesouro. Não tem ladrão, não tem ninguém, a não ser os ladrões de alegria que são o pecado, relacionado à nossa frieza espiritual. Nós abandonarmos a fé. Quem não precisa de alguém para confiar? Às vezes, situações da nossa vida nos dificultam a confiar em alguém, mas em Jesus nós podemos confiar. É uma necessidade de todos ter alguém para confiar. Então venha para a igreja, já nem terminou o culto, já começa a pensar, eu quero estar no culto da próxima semana, mas eu vou viver nessa semana como um cristão verdadeiro, cheio do poder de Deus. Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida essa semana? Mas eu já tenho determinada idade. O que Deus não pode fazer? Há limites para o poder de Deus. Aquele que tem 1 ano, se Deus quiser, Ele dá mais 50, mais 100. E se Ele quiser, com um dia, Ele realiza através de você o que muitos não realizaram em anos e anos, e décadas e décadas e décadas e décadas. O que adianta uma igreja de Laodiceia, 100 anos, um dia na presença do Senhor, é melhor do que todos esses anos. Você vai fazer coisas que você nunca imaginou. Experiência e firmeza com Deus é melhor do que qualquer conquista que nós tivermos aí. Como nós podemos andar sem confiar em Cristo? E qual é esse motivo? A decepção, tristeza, perdas na nossa vida, dinheiro, prazer, amizade, desejos. E ele diz, testemunha fiel e verdadeira. O testemunho de Cristo é confiável. O que ele diz sobre o mundo é confiável. O que ele diz a nosso respeito é confiável. O que ele diz em relação ao que nós precisamos é confiável. Do que a nossa alma precisa, senão Jesus Cristo, para vencer todos esses males que estão assolando a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. O que pode acabar com a nossa apatia espiritual, se não estar na presença de Jesus Cristo? Não são as perdas que fizeram você se afastar, mas foram escolhas de estar distante e não confiar nesse testemunho. A nossa realidade não pode aplacar o que Deus pode fazer. E da mesma forma, o testemunho dele ao nosso respeito é fiel. Nós dizemos que estamos bem, mas nós não estamos. Então o que ele diz ao nosso respeito também é fiel. A nossa realidade, ele vê a realidade espiritual do pastor. Ele vê a realidade espiritual de cada um aqui. Então importa o que ele também quer corrigir em mim. Senhor, o que tem para corrigir na minha vida? Colocar no prumo. Qual plano, Senhor? Ele vê a realidade, ele vê os planos que estão no nosso coração. Mas nós podemos confiar que o que Cristo diz é a verdade. Essa aceitação é uma luta dentro de nós. Nós somos inconstantes, oprimidos pelos desejos impuros, pela vontade de fraquejar, pela vontade de mudar o rumo. Sou visitante na igreja, achei legal. Mas ele diz, o princípio da criação. Não foi criado, mas é a origem de tudo. Então quem está falando é a origem de tudo. Jesus Cristo já existia. E tudo que existiu foi por intermédio dele. Ele é o próprio Deus. É a origem da criação. Primeiro, ele é o Amém. Agora ele é o Alfa. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Cristo é o Alfa e o Ômega.
a origem de tudo. Toda a criação está abaixo dele. Ele é o primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem ouve Jesus, ouve o próprio Deus. Nós pensamos às vezes que nós estamos no controle quando as coisas vão bem. Nós pensamos que está tudo indo bem, está tudo no nosso controle. Mas Jesus é a fonte de toda a riqueza e poder que nós possamos ter. Tudo que nós colhemos, tudo que existe no mundo, Jesus Cristo é a fonte dessa riqueza. Até aquilo que nós fazemos conforme a imagem e semelhança de Deus, nós manipulamos elementos, a ciência explica, nós formamos cadeira. A cadeira só está te sustentando por causa do poder de Deus. Não existe nenhum objeto, nada criado, ainda que manipulado pelo homem, que não esteja aqui, como o ventilador, o ar-condicionado. Só existe por causa de Deus. E creiam nisso. Porque é Deus que sustenta todas as moléculas, tudo o que acontece na ciência, se não fosse Deus sustentando. Se houvesse a possibilidade, não há, de Deus não existir, não existiria nada. Nem cadeira, nem ar-condicionado, nem homem, porque não existe. A maneira como nós vemos Deus nos quadrinhos, nos desenhos, que eles podem matar Deus depois que a criação existe, isso não existe. Porque Deus sustenta todas as coisas. Se nós temos gravação, se tem imagem chegando do outro lado, é Deus que está enviando. É Deus que sustenta tudo o que acontece no universo. Nada poderia existir se não fosse a presença permanente de Deus no universo. E sustentando com seu poder, sem sequer fazer esforço. Porque nós temos esforço. Imagine um esforço para sustentar o universo todo. Deus não faz nenhum esforço. Por isso, Ele é fiel e verdadeiro e nós podemos confiar que se tem algo difícil, para Deus, não é difícil. Ele está treinando você. É difícil para nós. O impossível ao homem não é para Deus. Versículo 15. Nós vemos o contraste da realidade, que seria o cristão nominal e acomodado. Cristo agora está falando, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Essa igreja, ela não recebe crítica de perseguição externa, como foi para Sardes. Ela não recebe essa crítica. Dificuldade com os judeus, Esmirna e Filadélfia, ou com falsos mestres, como foi em Éfeso, Pérgamo e Tiatira. Mas, percebam algo. Ela não tem nenhum elogio. Sardes, pelo menos, tinha alguns ali. Então, essa igreja, ela não recebeu nenhum elogio de Cristo. E chega a ser irônico para uma igreja tão bela. O melhor que eu posso falar de vocês, é como se estivesse falando isso. É o melhor que eu posso falar de vocês. Conheço as tuas obras. Nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Seu problema afetava toda a igreja. Toda a igreja era afetada. Não existia uma pessoa praticando uma fé fervorosa. Era parecido com Sardes, mas tinha essa diferença. Era um cristianismo nominal e acomodado. Será que nós somos cristãos nominais e acomodados? Será que nós somos simpatizantes? Como você tem vivido essa vida cristã? Como você tem vivido? Qual esperança você tem? Você perdeu o brilho
Viva um evangelho sério e empolgante. Seja firme e santo. Viva uma vida em abundância. E é exatamente a realidade da água. Porque a água descia pelo aqueduto, chegava morna. Ainda tinha os seus minerais que não contribuíam, eram inúteis. Eu não podia beber porque dava náusea. Não era refrescante para um banho, não era refrescante para matar minha sede. Era ruim para ingerir, não servia para nada. E o que acontecia com as águas de lá, que até hoje ele falou ali? Era dado como se fosse medicinal, né, terapêutica. As águas quentes. A de Colossos, para beber. A água quente, medicinal. Não pode refrescar, não pode nada. Vocês servem para nada. Vocês são inúteis. É isso que Jesus Cristo está falando ali. Vocês são inúteis. Vocês não servem para nada. Quem dera serviço para alguma coisa. Não tem um fim terapêutico. Vocês são indiferentes. Não consigo fazer nada. É igual a água que chega de Hierápolis para vocês. Tinha carbonato de cálcio, que dava aquela beleza externa. Olhava de longe, eles viam aquilo ali, olhavam aquela beleza. Mas aquela beleza dava uma informação maior. Não serve para beber. Aquela água linda, aquilo que acontece, aquele espetáculo natural, não tem utilidade para isso. Se fosse lá em cima, estaria quente. Só que a água que vocês têm são morna. E vocês estão belos por fora, ricos. Tem tudo. Tem som, tem guitarra, tem tudo. Mas, como aquela lá, está inútil. E às vezes nós nos tornamos cristãos assim. Mas isso é o melhor que eu tenho a dizer sobre vocês. E fica uma pergunta para nós. O que Jesus tem a dizer sobre você? Que tal perguntar para ele? Jesus, o que o Senhor tem para dizer sobre mim? Sobre a minha vida? Me conte, Senhor. Eu quero estar preparado para o grande dia. Eu quero estar pronto, Senhor. E eu quero ouvir do Senhor. Eu não quero ficar nos shows. Eu não quero espetáculo. Eu não quero pessoas fazendo piada no púlpito. Jovens, se fortaleçam. Não fiquem ouvindo piadinhas. Ah, não posso me alegrar? Não estou falando disso. Eu estou falando que tem tempo para tudo. E tem piada que eu vou te dizer, como a maioria, cuidado com essas pessoas que são da arte, que ficam ali criando malícias por trás da piada, afastando do Evangelho. Cuidado, saiba discernir. E Jesus continua. Olha essa cidade, olha o que acontece. Hierápolis é um exemplo. Olha essa água que vem de lá. Olha essa água que vocês têm. Ele diz assim, ó, não tem quando dar náuseas? E mesmo sem o carbonato de cálcio, você beber algo morno é ruim, né? Para mim, pelo menos, tem gente que não aguenta. Comida morna, para mim também, é ruim. Mas imagine essa água. O que está querendo dizer é o seguinte, que nesse estado era inútil. Mas imagine essa água. Você ter náuseas. Está dizendo como essa água dá náuseas? Vocês estão assim. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Era uma indiferença espiritual. Jesus estava dizendo para aquela cidade que, apesar de ser bela, só existe uma fonte. Só existe uma fonte para mudar o nosso coração. Só existe uma fonte para mudar a gente por dentro. Vocês precisam
mudar o foco de vocês. Vocês precisam mudar para onde vocês estão olhando. Vocês precisam mudar o que vocês estão fazendo. O meio termo é desprezível. O meio termo é desprezível. O muro já tem dono. O muro que divide céu e inferno é de Satanás. Por isso ele está quieto, não está chamando mais. O muro tem dono. A solução não está nos métodos. Jesus está dizendo: eu sou a verdadeira fonte. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Estou a ponto de fazer isso. Se você quiser abastecer a sua vida com a fonte verdadeira, somente através de Jesus Cristo. Eu não posso mais viver uma vida meio termo, naquela água amarga, porque de Jesus nós estamos sendo chamados para receber a água da vida, da onde vai fluir água em abundância, jorrar de maneira que não irá faltar. Se está faltando água na sua vida, busque essa noite no Senhor. Se está faltando água na sua vida, se está faltando algo, busque o Senhor. Aquela água poderia produzir um efeito bonito como produz até hoje, mas ela era morna e amarga e não servia para beber. Os minerais só serviam para olhar. Assim é o mundo. O mundo tem muita beleza, tem muita atração, tem muita coisa para desviar, mas é amargo e causa dor, causa escassez, faz você perder a sua intimidade com Deus, você perder a sua família, você perder a intimidade real que nós precisamos ter com Jesus Cristo. Nós precisamos entender que água nós queremos receber. Nós devemos parar de receber a água dos outros, porque nós precisamos receber simplesmente de Jesus. A miséria é a realidade deles. A prosperidade material e a prosperidade espiritual ficou difícil para eles discernirem, porque a prosperidade material para eles simbolizava prosperidade espiritual. Estamos abastados. Talvez a perseguição fosse algo que estivesse faltando, mas eles estavam ricos, porque no versículo 17 dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Eu não falo isso não, eu quero Jesus. Eu nunca falei, mas quem está falando é Jesus. Nós precisamos entender o que Jesus diz para nós. Quem faz essa avaliação da igreja, e a igreja por anos, em muitos lugares, nós podemos ver que nós temos uma igreja que pode ser ela toda fora, ou algumas pessoas. Todas fora da presença de Deus, ou algumas pessoas. E eles estavam incapazes de distinguir. Eles tinham um orgulho. A moeda deles era com símbolo de prosperidade, de fertilidade, de riqueza, de abundância. Eles gravavam isso nas moedas. Esse era o engano que eles tinham. A igreja pensou não depender de Cristo. Assim como a cidade se reconstruiu sozinha, que de fato eles dependiam do império, a igreja ali já estava vivendo um estado em que ela não dependia de Cristo. A realidade é que Jesus Cristo está dizendo para aquela igreja: você não passa de um mendigo. É isso que Cristo está falando para aquela igreja. Você não passa de um mendigo. E como que eu vou me ver mendigo se eu sou rico? Percebam a dificuldade que é para a igreja receber uma carta dessa. Porque quando nós estamos muito bem aos olhos das pessoas, sou rico, próspero. Quem é essa pessoa? É o grande pregador,
é o salvo, é o grande escritor, é o grande cantor. A prosperidade está nele. E Jesus fala uma realidade que é devastadora. Você não passa de um mendigo. Uma realidade que nós não queremos ouvir. Miserável e infeliz. Sem valor, desgraçado. Sem graça. Infeliz, a situação geral. A gente às vezes acostumou em ser infeliz. Às vezes estamos infelizes. E achamos que isso está certo. Não é uma situação em que você ficou triste porque aconteceu algo, mas você é infeliz por dentro. É o seu estado natural. É como se Cristo não tivesse entrado. E talvez Ele não entrou. Cristo não está ali. Eu tenho um peso. E Ele diz, olha, você está mendigando. Você também não enxerga. Como é que você vai dizer para alguém que está enxergando que não enxerga? Você não enxerga. Você não enxerga, você não tem. Porque você diz, estou rico. A situação era terrível. E agora ele diz um conselho para aquela igreja. E esse conselho tem que ser para todos nós hoje. Aconselho-te que de mim compres ouro. Se você estiver comprando ouro de Jesus, compre dele. Continue comprando. Refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas, seja santo, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Ué, eles não tinham melhor tecido? E agora vai comprar o quê? Colírio. Jesus está mandando a igreja que fabrica colírio, lógico, não era ela, a cidade, mostrando que a cidade... Ô igreja, rica, compra colírio de mim. Agora tem uma coisa mais interessante. Você não pode comprar nada de Jesus Cristo. Ele não vende. Nem de graça a gente às vezes quer pegar. Então Jesus está dizendo, tudo que tem no mundo, vocês se enriqueceram. Vocês compraram. O que tinha, vocês não deixaram de ter. O que podia ter? TV, carro, tudo vocês adquiriram. Vocês estão comprando coisas que vão perecer, mas vocês não estão deixando de pegar na minha banca aqui que está de graça. É grátis. Então eu te aconselho, compra de mim isso aqui, porque senão o colírio de vocês está deixando vocês cegos, espiritualmente. Não compram de graça no lugar correto, mas pagam por aquilo que é errado. O que é isso? Eu boto a mão aonde eu não deveria botar a mão. Eu faço o que eu não deveria fazer. Abandone esses mercadores da vida e corra para Jesus. Comprar eles compravam, mas eles nunca iam até Jesus. Eles estavam comprando, eles estavam ricos, eles estavam enxergando. Só não viam Jesus com a banca dele. E eu vou para o final, que é o apelo de Jesus Cristo, que para mim é a cena mais dramática de eu imaginar. Que cena é essa? Jesus do lado de fora batendo a porta da igreja. Eis que estou à porta e bato. Não é do coração do que é incrédulo, não. É da igreja. E não é de algumas pessoas, não. A igreja pregava, tinha seus cultos, e Jesus estava do lado de fora. Show! Maravilhoso o culto. Jesus lá de fora. E Jesus batendo. Às vezes a gente caminha tanto que a gente não percebe que estamos caminhando sozinhos. Caminhamos tanto, estamos acostumados, vou para lá, volto, vou para lá, volto, vou para a igreja. Se eu estiver vivo, eu vou mais semana que vem. Se eu tiver, tá bom também. Ou eu vou aproveitar a vida e vou viver, que eu tenho mais tempo, quando tiver mais idade eu tomo firmeza.
eu vou caminhando, e não percebo que o dono do local está do lado de fora, porque ele era para ser o dono e não pode entrar, está impedido de entrar. E ele não arromba a porta, mesmo sendo dono. Ele bate. Jesus está nos séculos batendo a porta de sua igreja. Agora, o que é pior? Uma igreja desviada, nós desviados, pessoas desviadas, muita coisa ruim acontece na nossa vida, muitas decisões erradas. Como nós podemos caminhar com Jesus do lado de fora? Não dá. É uma caminhada tenebrosa, cheia de armadilhas, em que eu caí nela. Não tem como eu não cair nas armadilhas sem Jesus Cristo. Caminhei. E agora? O dono está batendo na porta. O que a gente tem? Medo. Não é isso? Porque a gente sabe quando a gente está errado. Quando a gente está fazendo coisa errada. A gente sabe quando a gente fez as coisas por escolhas ruins, ainda que a gente minta. Ainda que a gente tente segurar e dizer assim, ó, eu não fiz isso não. Não fiz, mas a gente tem medo. Mas ele diz o seguinte, o que ele diz? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque eu gosto de falar assim, o Senhor disse, a Bíblia diz, o que está escrito? Ele é fiel, nós podemos confiar. Nós temos medo de contar a vida infeliz que nós levamos. Nós temos medo de rasgar o nosso coração para Jesus e dizer, Jesus, não quero mais ser um mendigo comendo migalhas a minha vida toda. Sou fraco, estou pobre e nu. Nós não queremos dizer isso. E Jesus diz o seguinte, se alguém ouvir a minha voz, é que nem todos vão ouvir. Nem todos vão ouvir. E abrir a porta, ele diz que ele vai te expulsar da casa. Você pode abrir a porta do seu coração. Você pode abrir a sua vida para Jesus. Que ele está dizendo o seguinte, que ele vai entrar na sua casa. E cearei com ele, e ele comigo. A intimidade que você tinha, ele irá restaurar. Essa é a prova que Deus nos corrige, porque ele diz que corrige aos que ama, e é isso que ele está dizendo aqui, ele aplica a disciplina. Essa é a prova que Cristo quer a mais alta intimidade com cada um de nós, não só com aqueles que estão orando, mas com toda a sua igreja. A intimidade que Cristo quer conosco é da mais alta, porque Cristo era criticado quando comia com pecadores, porque não era qualquer um que se chamava para sua casa. Ele está querendo dizer, a casa é minha, eu que construí você, eu que fiz você, eu que fiz a igreja, mas eu só entro se você deixar eu entrar. E se você abrir o seu coração, eu vou fazer de você uma pessoa rica, refinada como ouro, feliz, cheia de alegria, de vigor, de força. Você irá sonhar os sonhos que Deus tem. E que são sonhos de Deus, são planos, são projetos que Deus tem para a sua igreja e para a sua vida. E uma única palavra que Deus colocar na sua boca poderá mudar a vida de milhares de pessoas. Por quê? Porque você deixou Cristo cear contigo. E você está ceando com Ele. Então toda vez que você vier para a igreja, venha cear com Ele. Quando você sair da igreja, saia da igreja ceando com Ele. Quando você estiver trabalhando, trabalhe, mas Cristo está ceando contigo. Deixe Cristo no trono da sua vida. Não pegue o trono de volta. Entregue todos os seus caminhos ao Senhor. Esse é o momento
de você entregar todos os seus caminhos ao Senhor. Levante a mão para Cristo, levante a mão para Deus, diga: Senhor, eu sou teu, eu sou a tua casa, Senhor. Não entra só num cômodo não, Senhor, muda tudo, arrume do jeito que o Senhor quiser arrumar. A minha vida é tua, eu fui criado para ti, eu sou teu e vou para a eternidade. Todos os tesouros que eu comprei aqui nessa vida, eu abro mão, Senhor. Eu abro mão de todas as minhas conquistas para ter o Senhor na minha vida. Abra mão de tudo que você adquiriu. entrego a Ti, ó Deus, todas essas vidas. Eu entrego a Ti, ó Deus, o meu coração, Senhor. Eu entrego a Ti, ó Deus, a Tua igreja. Louvado, ó Deus, santificado seja o Teu nome, Senhor. Seja Deus, ó Senhor, no nosso meio. Passeie, ó Deus, com liberdade entre nós, Senhor. Cura, ó Deus, as feridas, Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão magoados. Aqueles, ó Deus, que foram traídos, Senhor. Que eles venham, ó Deus, receber a cura, ó Deus, de Ti, Senhor. Venha receber, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Tira, ó Deus, toda mentira, Senhor, que foi proclamada. Toda mentira, ó Deus, que foi falada aos corações aqui, Senhor. Nós Te entregamos, ó Deus, esse culto. Te entregamos, ó Deus, a nossa vida, ó Deus. Seja pleno, Senhor. Os Teus perfumes são suaves. O Teu amor melhor do que o vinho. Os Teus perfumes são suaves. O Teu amor melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Senhor, nosso coração está aberto. Aleluia. Que o Senhor possa ter espaço em nossas vidas. Que nós não sejamos pessoas nem frias e nem mornas, mas que o Teu Espírito Santo aqueça de poderosamente o nosso coração. Que sejamos aqueles cristãos a quem o Senhor possa se referir com alegria. Ah, Senhor, muito obrigada por Sua palavra. Que possamos ter uma semana com o nosso coração aberto para que o Senhor possa entrar, fazer morada, habitar, Senhor, e tratar a nossa alma, tratar a nossa vida. Muito obrigada pela Tua presença tão real e por tudo que o Senhor tem nos ensinado todos os dias que nos reunimos na Tua presença. Senhor, nos leva debaixo da Tua proteção, enche-nos da Tua presença nessa semana, que possamos ter uma semana cheia da Tua presença e que possamos voltar aqui para testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem feito.
Muito obrigada. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E todo aquele que quer ser esse cristão verdadeiro e quente, possa dar o seu melhor aplauso ao Senhor. Aleluia.